Hey pessoal, eu sou a Ali, sejam bem-vindos ao treino voiceover do dia 5 de dezembro. Nesse treino, as recomendações do professor Ezequiel foram: vocês vão fingir que são proprietários e vão trabalhar os cavalos de vocês, lembrando que hoje o clima está quente e vamos fazer 2 percursos. E agora eu vou explicar como eu gosto de trabalhar o Senhor Fantástico, que é um cavalo quente e ansioso. Uma coisa que eu aprendi há alguns anos com meu professor Celso foi que primeiro você trabalha o cavalo para os dois lados, com ele mais solto e relaxado, e depois você começa a círculos e impulsão. Então foi basicamente isso que eu fiz. Para o trote, para os dois lados, depois um pouco de círculo, um pouco de alonga e curta. E para o galope, como o galope é um andamento que não gasta tanto o cavalo, a gente usa um pouco menos, sabe? Ele é mais natural pro cavalo do que o trote, mais fácil pro cavalo do que o trote. Então eu usei o galope um pouco menos, porque o trabalho que eu precisava fazer com o Fantástico, eu fiz muito mais no trote do que no galope. No galope eu priorizei deixar ele relaxado e constante também. Fiz um pouco de alonga e curta no galope, para ele juntar um pouco de impulsão, e fiz ele entender rápido as minhas ajudas, que são a mão e a perna. Depois a gente começou a fazer os saltos, que é como uma distensão normal, aumentando a altura. Só que basicamente, uma coisa muito importante é que a gente uniu o que a gente fez nos treinos anteriores, que é partir ao galope e saltar esse obstáculo da distensão com o mesmo ritmo que você partiu. A única coisa que você aumenta é a impulsão. Ah, nossa, não estou encontrando a distância. Aí beleza, você pode mexer em alguma coisa um pouquinho mais de galope, um pouquinho menos, ou abrir um pouco mais sua curva. Fazer uma curva boa com a rédea de fora para não quebrar o ritmo que o cavalo veio durante a partida de galope é essencial para você conseguir dar um salto bom com o mesmo ritmo que você veio. A gente saltou pouco, porque como a gente vai fazer pista, não tem necessidade de gastar o cavalo. Até porque o aquecimento, a distensão, ela é exclusivamente para você conseguir fazer o cavalo ter a melhor performance na pista. Então, não necessariamente a gente tem que gastar o cavalo, não necessariamente a gente tem que ligar o cavalo. São coisas que a gente acaba fazendo, mas ela é principalmente para a gente fazer o cavalo ir bem na pista. E agora, pista. A pista foi muito legal, muito tranquila. Eu fiz esse percurso super relaxado. Fantástico também estava extremamente relaxado. Ele deu esses saltões grandes. Antes ele detestava fazer força. Agora tá parecendo que ele consegue dar esses saltões grandes. E como eu não fico na boca dele, também não peso no lombo dele, ele não sente que ele tá fazendo tanta força. Ele não fica tão bravo, sabe? A minha única mania ruim é que geralmente eu fico muito de pé, não fico tanto tempo sentada na sela. E eu deveria sentar mais na sela, né? Nas pistas é bom a gente ter o nosso assento não ativo, mas grudado. Entre o de pé e o ativo, sabe? O duplo foi muito bom, eu adorei como ele se esforçou em todos esses 3 obstáculos. Pra mim foi lindo, foi lindíssimo. E depois eu fui fazer uma segunda pista com ele que não foi tão boa assim, sabe? Eu não sei dizer exatamente por que essa pista não foi tão boa. Talvez tenha uma coisa que acontece comigo, pode acontecer com vocês também, que é que depois que passa o nervosismo de fazer o primeiro percurso, eu talvez não vou com tanto medo e tanta concentração para o segundo percurso. Ok, eu já sei fazer, é só eu fazer igual. A gente deu esse salto mais ou menos parecido, porque a distância foi mais perto do que a anterior. O meu corpo foi muito mais para frente do que ele deveria. De resto, aí foi muito mais embaixo, porque como ele estava mais quente, ele ganhou mais velocidade nessa subida. Nessa linha, eu devia ter voltado ele um pouco mais, porque como eu falei, na segunda pista, ele aqueceu bem. E aí, em vez de 6 lances, a gente deu 5 com longa e eu levei esse leve carreguinho. De resto, o restante da pista foi bem bom, mas esse comecinho eu não tava tão... Nem é que eu não estava focada, sabe? Mas eu não percebi que o cavalo já estava diferente de uma pista para outra e simplesmente eu não mexi no que eu deveria ter mexido. Eu não consigo agora falar para vocês, olha, eu devia ter feito exatamente isso. Porque se eu errei, são coisas que eu ainda não consigo falar para vocês, olha, eu errei isso porque eu não fiz isso. Às vezes tem coisas que a gente realmente não sabe o que fez de errado e vai tentando melhorar. Esse foi um dos casos. Ele estava um pouquinho mais quente. Eu não sabia se eu precisava reunir um pouquinho mais ele, ou se eu errei o meu traçado. Tentei fazer esse percurso o mais parecido com o primeiro possível, mas o primeiro ainda foi um percurso bem melhor.
Bom, pessoal, esse foi nosso treino de hoje. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Logo mais vocês vão ver as atualizações, porque estamos perto da prova. E vai ser a última etapa da Copa HS desse ano, que eu vou com o Senhor Fantástico. E depois dessas pistas ótimas que a gente fez para um campeonato, né, para uma prova, eu me sinto totalmente pronta para competir com ele. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e